Então, chegou a hora da terceira e última parte do nosso estudo com este caderno de exercícios maravilhoso. E agora chegou o momento em que já foram quebradas algumas barreiras, já foram mudadas algumas crenças, e chegou a hora de preencher essas lacunas com algo diferente do que havia antes. Aí aqui o autor já começa falando que cabe a nós reconhecer que existem dois tipos de, digamos assim, que pode se resumir os sentimentos em duas raízes principais: amor e medo. E toda vez que nós tendemos para pensamentos negativos, em algum âmbito, em alguma escala, nós estamos tendendo para pensamentos de medo. E quando fazemos pensamentos positivos, em alguma escala, estamos tendendo para pensamentos de amor. Então, uma vez que foram quebrados os medos, ou que estão no caminho de serem quebrados, nós podemos gradualmente ir preenchendo com pensamentos de amor, com atitudes que tendem para o amor, para a positividade. E isso não é aquela questão de positividade tóxica, de ser gratiluz para tudo e parar de raciocinar. É realmente uma questão de reprogramação. Nós chegamos agora na etapa de reprogramação, de enxergar o pensamento positivo não apenas como algo que é paliativo, como algo que vai consolar, que vai dar um apoio moral, uma motivação a mais, mas como realmente algo que trabalha ali na base do nosso pensamento para torná-lo mais construtivo, digamos assim, como um nutriente. Né? Quando você precisa que uma planta cresça mais forte, você vai deixar ela bem nutrida, você vai dar base para que ela cresça forte. Você vai colocar adubo, vai colocar as substâncias certas para que aquela planta tenha aquele crescimento que você deseja. E é também assim com o nosso pensamento. Aqui nós vamos aprender a colocar as substâncias certas, emocionalmente falando, para que o nosso pensamento comece a se desenvolver de uma maneira mais forte, mais sustentável. E aí ele traz aqui um exercício. Liste todas as fórmulas negativas que você utiliza e passe-as para o positivo. Por exemplo, em vez de dizer sou incapaz por causa de minhas varizes, diga tenho sorte de ter duas pernas. Em vez de dizer que droga está chovendo, diga que bom está regando a natureza. Em vez de dizer eu estou cansado de morar em um apartamento tão pequeno, diga eu estou feliz por ter um teto. E aí tem aqui, né, para você, ao menos uns 3 exemplos ao menos uns 3 exemplos de frases que você pode trocar do negativo para o positivo. E aí eu acho muito engraçado que tem gente que escuta isso, logo de cara já vem defensiva, né? Ah, que mané, ainda bem que eu tenho teto. Ai, se for um teto horrível, e aí, de que adianta? Um teto cheio de goteira. Sempre tem alguém para ficar na defensiva e já vir criticando a fase positiva. E é aquela coisa, gente. Seja no positivo, seja assim, numa atitude positiva, ou seja em qualquer coisa na vida, a gente nunca deve levar tudo muito ao pé da letra, né? Então é como eu disse, nós estamos trabalhando aqui uma questão mais substancial, uma coisa mais primária do nosso pensamento. Não quer dizer que eu vou dizer, nossa, meu teto tá com goteira, mas ainda bem que eu tenho teto e tenho tudo que eu preciso. Não é exatamente isso. Eu posso muito bem continuar tendo em mente, continuar consciente de que eu preciso melhorar isso e isso na minha casa, no meu teto. Mas a raiz, acho que essa é a palavra melhor, né? A raiz do meu pensamento, ela vai estar num solo firme. Então, a partir dessa raiz mais positiva, eu vou conseguir, inclusive, estar consciente dos meus problemas e encará-los de uma maneira mais construtiva. Ah, tem goteira. Eu vou me sentir mal por isso? Eu vou dizer que não tem mais jeito? Muito pelo contrário, vai ficar cada vez mais fácil estar tanto consciente do problema, tanto consciente das soluções. Porque as duas coisas existem, só que um às vezes pesa mais do que o outro, e a gente esquece de ver. Às vezes rola aquele contraste, né? O que é problema parece não, é comprovado de que o que causa tensão, o que causa problema para nossa mente, realmente é mais facilmente lembrado. Então, a partir do momento que nós
cortamos um pouco esse contraste, conseguimos olhar para as duas coisas de maneira mais equilibrada, realmente vai trazer um benefício aos nossos pensamentos. Então, não tenha medo de parecer clichê. Resumo da ópera. Nesse exercício aqui, não tenha medo de parecer clichê. Diga, ainda bem que eu tenho 2 pernas. Ah, meu joelho tá ruim, mas ainda bem que eu tenho 2 pernas. E tá tudo certo, não tem problema. Ninguém vai vir aqui, não vai vir um conselho da lógica para vir aqui te dizer que você tá errado, tá sendo exagerado, tá sendo groselha. Não, tá só você e seu exercício aí, e o seu celular, o seu computador com o vídeo passando na tela. Não tenha medo de ser clichê. Ok? Tem um exemplo que agora eu não vou lembrar onde eu vi, mas é só uma historinha. A moça contando que é terapeuta, e ela foi visitar uma cliente, a cliente estava com uma situação muito ruim na perna, uma doença que inchou muito a perna dela, e ela estava muito mal, assim, até mentalmente mesmo. Ela estava muito mal, desmotivada, né, desanimada, e não queria de jeito nenhum aceitar essa ideia de pensar mais positivo sobre a situação. E aí a terapeuta falou assim, mas por que você não consegue pensar, agradecer que você tem as 2 pernas, né? E ela falou, olha o tamanho dessa perna, você acha que eu devo agradecer por isso? E a terapeuta falou, então você tá achando ruim porque você acha que deveria ter as 2 pernas do mesmo tamanho. E a mulher começou a dar risada. Nem todo mundo vai entender essa história. Por quê? Porque a questão não é exatamente a perna estar do mesmo tamanho ou não. A questão é a maneira da pessoa olhar a situação. Então ela tinha na mente dela tão forte a ideia de que a perna tinha que ter o mesmo tamanho da outra, que o simples fato, de repente, se fosse um inchaço menor, ela já estaria desconfortável. E a partir do momento que ela trabalhou um pouco essa questão, essa crença forte, ela conseguiu ver com mais clareza que talvez o incômodo estivesse mais na cabeça dela do que na situação em si. Então vale aí uma reflexão. E tem uma frase muito interessante aqui que eu vou ler também, é de Byron Katie, investigue seus pensamentos e mude o mundo. E diz assim, compreendi que quando acreditava em meus pensamentos, eu sofria, mas que quando não acreditava neles, não sofria, e que isso valia para todos os seres humanos. A liberdade é simples assim. Aí interessante, né? A liberdade é simples assim, né? A gente fala desse jeito para dar mesmo uma ideia clara do quanto é simples. Mas sabemos, olha aí, estamos conscientes de que no dia a dia não é tão simples de ser aplicado isso. Porém, a raiz do pensamento é saber que é simples e que é possível. E tem uma frase em destaque aqui, deixo de acreditar em meus pensamentos. Tem um desenho aqui com um pensamentozinho. Acho que mal aparece, né? Mas tem uma carinha malvada aqui. E a menina pensando. Qual que é a ideia? Quando você está no piloto automático, você vai ter uma tendência de se preocupar, de focar mais no que te preocupa. Ai, medo de ser demitido. Ai, medo de ser mandado embora para um lugar longe. Medo de perder tal coisa. Porque o nosso pensamento nos faz acreditar nisso, só que o nosso pensamento não é, digamos assim, não somos inteiramente pensamento. Ele é apenas uma parte de nós. Na meditação nós aprendemos isso, né? Mas aqui eu vou apenas dar esse exemplo. O pensamento, a mente, ela não é tudo. Essa vozinha interna, ela não é exatamente nós. Ela pode sim ser controlada, não precisa desaparecer, ela pode, né, ser controlada e ela pode muito bem ser desvinculada da nossa vida. O que hoje parece total realidade, nossa, eu pensei que é assim, e o costume faz a gente pensar, né, que, nossa, se eu fiz a conta desse jeito, é isso, se eu calculei que tal situação vai dar errada, é isso. E na verdade não. Então aqui ele já chega pegando nesse ponto. Deixo de acreditar em meus pensamentos. E à medida que você vai, por exemplo, recopiando essa frase, ele falou aqui, né, recopia essa frase em algum lugar. Toda vez que você tiver um pensamento negativo,
Reconecte-se ao seu corpo de energia e repita essa frase. Lembra do vídeo anterior? A conexão com o seu corpo de energia vai ajudar você a reconfigurar várias questões no seu interior, na sua mente, na sua consciência. Então, à medida que você for repetindo essa frase, que você for recopiando, que você for acessando o seu corpo energético e repetindo essa frase, que você for passando por alguma atividade, algum desafio no seu dia a dia, repetindo essa frase, essa simples frase, você vai estar reconfigurando o seu cérebro de uma maneira simples e até praticamente automática, praticamente imperceptível, porque você não vai perceber as nuances do seu pensamento que vão sendo modificadas. É uma questão um pouco de fé também, porque nem todo mundo tem costume de fazer isso, né? De fazer esse tipo de exercício mental, exercício emocional também. Então, para quem não tem costume, é até um pouco de fé também, porque você não vai ver assim de uma hora para outra. Não é um dipirona, um paracetamol que você vai tomar e a dor vai sumir. Mas é um exercício que vai trazer o resultado substancial. E diferente de um dipirona, de um paracetamol, que vai te dar um efeito agora, rápido, e que depois vai sumir, esse tipo de exercício, ele, na questão mais emocional, na questão mental, ele vai te trazer um efeito duradouro. O que você fizer agora, com isso aqui, você vai levar pro resto da sua vida. E como eu já falei antes, vai te ajudar em uma série de outras coisas também. Então, tá aí, é um investimento realmente. Então, agora a gente vai pegar aquela lista que foi feita no tema de padrões mentais. Pega essa listinha que você tem os seus padrões mentais que não são bons para você, que não são benéficos para você neste momento, segundo o que você está buscando. E aí vamos transformar da mesma maneira que foi feito agora. Mas o que acontece? Eu vou até ler aqui esse exercício para manter, né, o padrão que o autor determinou. E ele fala, né, quanto mais você exercitar, relembrando esse assunto de padrões mentais, né, uma vez que você estabelece uma conexão, um novo padrão, quanto mais você exercitar, mais ele vai se cristalizar na sua mente. Então, o exercício aí é muito importante, a frequência com que você manter esse padrão é muito importante. Aí ele diz aqui, né, por exemplo, se você colocou eu procrastino, coloque eu realizo tarefas imediatamente. Se você colocou eu me desvalorizo, coloque eu me valorizo. E assim vai. Determine assim o seu objetivo. Ele deve ser curto, simples e sempre expresso de maneira positiva. Caso contrário, seu cérebro vai gravar um programa negativo. Então, lembrando, em vez de colocar uma coisa que tenha um não na frase, né? Ah, eu não sei falar italiano. Coloque assim, eu estou aprendendo. Evite colocar não no meio da frase e evite colocar qualquer palavra que tenda para o negativo, para indicar algo negativo. Sempre uma palavra positiva e que tenda ao crescimento, à possibilidade, a uma mudança. Então, eu estou aprendendo, eu estou mudando, nessa linha de raciocínio mesmo. E aí ele vem, repita essa frase 10 vezes seguidas, acompanhando-a com movimentos oculares precisos. Lembrando que essa é uma das técnicas que ajuda a reconfigurar nossa mente, que foi dito no vídeo anterior. Fale na expiração e totalmente concentrado em seu propósito. Se perceber que está pensando em outra coisa, que começa a gaguejar, a pronunciar a frase, recomece a partir dessa posição ocular. Tranquilamente, se você errar não tem problema. Vamos lá. Comece colocando a sua mão esquerda sobre a testa e a direita atrás da cabeça. Esta permanece fixa, só os olhos se mexem. Comece olhando para frente. Eu me afirmo em todas as circunstâncias. Está dando um exemplo aqui. Em seguida, dirija o olhar para o alto. A cabeça continua reta. Novamente, diga sua frase. Depois, continue com o olhar para o alto à esquerda. À esquerda na linha do horizonte. À esquerda. Para baixo à esquerda. Para baixo, de novo. Para baixo à direita, então à direita. E para o alto à direita.
Deu para entender? Vai fazendo o percurso, né? Aquele outro exercício era fazer o movimento em 8. Esse aqui você vai em cada local, perdão, em cada direção com seus olhos e vai repetindo a frase. Por fim, todas as manhãs durante 7 dias, repita a sua frase. E entre parênteses aqui, é inútil refazer as 9 posições oculares. Bom, a repetição diária enraiza o programa intencional, traçando um pouco mais a cada vez um novo caminho. Encontre um truque para não se esquecer, como anotar em um post-it e colocar no espelho do banheiro. E grave apenas um programa intencional por dia em seu cérebro. Então tá aí um exercício bem interessante para se realizar, bem simples também. E aí vem um complemento desse exercício. A mudança no seu mental também implica numa mudança no seu exterior, no seu lado externo, né? O interno também envolve o lado externo e assim vice-versa. Então, uma vez que você faz esse exercício das 9 posições dos olhos e você está praticando durante uma semana, um exercício por dia, tente prestar atenção na sua postura, nas suas roupas, na maneira como você gesticula. As palavras que você dizia antes, em tom negativo, elas eram acompanhadas por gestos, por exemplo, por expressões do rosto. Então comece a prestar atenção nisso. Ah, mas eu gosto de usar roupa preta. Isso daí quer dizer que eu sou negativa? Ou Dark das Trevas, né? Claro que não, mas pense assim, tudo trabalha em um conjunto. Então eu gosto de usar roupa preta, mas eu tenho um jeito de gesticular mais animado. Então será que a questão é o preto? Pode ser que não envolva. Pode ser que você se sinta melhor, que você ache mais proveitoso o exercício. Nesse meio tempo de exercício, você trocar um pouco mais para roupas coloridas, para roupas mais leves, porque a psicologia das cores também influencia muito, tá? Não sei o quanto que as pessoas se interessam por isso hoje em dia, mas existe uma parte da psicologia chamada psicologia das cores, que inclusive é muito útil em outras áreas, não apenas na psicologia em si, né? Pelo tanto que influencia na vida das pessoas. Então tenha em mente que tudo em sua volta se comunica com você de alguma maneira. Tudo em sua volta, o jeito como você arruma a sua casa, as coisas que você tem em casa, o acúmulo, o desacúmulo, procure analisar bem. Desde as suas palavras que saem da sua boca, não apenas que você pensa, até as coisas que você tem em sua volta. Como está o seu quarto? Como está o seu local de trabalho? Tudo trabalha em um conjunto e tente equilibrar de acordo com o que você procura aprender, né? Tem uma ótima sacada que é assim, muita gente procura mudar de hábitos, mas não muda de ambiente. Então, se você quer, por exemplo, parar de fumar, mas convive com várias pessoas que fumam o tempo inteiro, você não está se ajudando também. Então, além de ser gentil com você mesmo, não ficar se torturando dessa maneira, é também estratégico. É lógico que você não permita que o seu cérebro fique tanto tempo exposto a exatamente aquilo que você quer evitar. Então, para mudar um hábito, é fundamental que você também reconheça a influência do seu exterior, do seu ambiente que você vive. E mantenha afirmações positivas também para você mesmo, né? Aqui ele diz, sou capaz de mudar e consigo me melhorar e eu estou avançando. Então, além de afirmar a mudança em si, afirme você mesmo. Ajude-se também a sentir-se mais firme, mais capaz, mais determinada naquilo que você quer fazer. Aí tem o próximo exercício aqui. Trabalhe os seus defeitos. O mais simples é pedir ajuda, pois vemos mais o problema do vizinho do que o nosso. Pergunte a alguém de sua confiança, alguém que realmente lhe queira bem, e peça-lhe para dizer os defeitos que observa em você. Você poderá ouvir, por exemplo, que você fala rápido demais, que fala alto demais, que não articula, é incompreensível, que não fica com postura reta, que corta a palavra de todo mundo, que faz um ruído desagradável quando come, que não olha para o outro nos olhos quando conversa, e assim vai. Prepare-se para ouvir de tudo um pouco.
Inclusive, quanto mais inesperado, melhor é, porque assim você vai ter ali na sua mão a chave que você não reconhecia antes e que talvez não pudesse reconhecer sozinho, e agora você está sabendo, né? Por isso que é tão importante alguém para te ajudar, porque nem sempre nós sozinhos conseguimos reconhecer essas coisas. Então, primeiro, tome consciência do medo que está por trás e verifique se você o limpou bem. Em seguida, a maioria dos seus defeitos poderá ser objeto de uma reprogramação com as 9 posições oculares. E depois de 7 dias de repetição, passe para ação. Então, lembrando, recapitulando, faz um dia as 9 posições dos olhos, continua 7 dias fazendo esse mesmo exercício, mas sem precisar das 9 posições, apenas uma. E aí já vai avaliando a sua postura, as suas coisas, o seu exterior, e comece a observar, comece a modificar esse exterior. Depois de alguns dias, né? E aí, rapidamente, aqui eu vou passar apenas uma visão geral sobre o que ele fala a seguir, que é trazendo essa questão de leveza, né? Você vai fazer vários exercícios para modificar hábitos que muitas vezes ficaram ali por anos, que já estão enraizados, por exemplo. Então, tenha leveza. Seja gentil com a sua mudança, seja gentil com a sua vontade de mudar. Porque você já está fazendo, você já está exercendo essa mudança, então não precisa se cobrar tanto. De alguma forma, tente se divertir, tente ver graça, tente até ver beleza no que você está fazendo. Tente manter a sua mente no seu resultado, no que você vai colher futuramente através disso, para você sempre ter aquela postura mental, aquela receptividade positiva quanto a esses exercícios e quanto à prática diária desses exercícios. E ele deixa bem claro, tente se divertir, tente estar mais leve enquanto você fizer isso. Não fique se cobrando tanto. E ele dá até uma dica aqui, que é a famosa pose do herói. Eu acho que é bem conhecido, né? Tem muita gente que fala sobre isso, de praticar aquela posição de mão na cintura, assim que nem o Superman, que nem a Mulher Maravilha. E aí você vai estar inconscientemente trabalhando o seu empoderamento. Seja você mulher ou homem, você vai estar com uma pose, com uma linguagem corporal que vai comunicar ao seu subconsciente de que você se sente capaz. E isso, minha gente, eu volto a dizer, acho que eu vou dizer isso daqui sempre nesse canal, que são essas coisas simples que trabalham o nosso inconsciente que fazem toda a diferença. Muitas vezes são as coisas óbvias mesmo que fazem toda a diferença. E quem gasta tempo falando, não vai dar certo, não vou fazer porque é muito simples, é o tempo que está perdendo de melhorar, de colher frutos disso daí mais tarde, tá? Então, inclusive, tem muitas experiências de pessoas falando sobre isso na internet. Tem uma palestra do TED Talks, a palestrante conta como que ela usou a linguagem corporal de empoderamento ao longo dos anos para conseguir se reconstruir depois de uma grande frustração na vida dela. Então, é uma mulher, assim, que tem, se eu não me engano, ela trabalha numa faculdade importante, não sei qual, nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, porque é muito boa a palestra. Ela conta sobre sofreu um acidente, aí teve um problema no cérebro e tal. Não conseguiu mais exercer as tarefas que ela exercia antes com tanta facilidade. E aí ela usou da linguagem corporal para se reconstruir, uma história linda demais. Eu vou deixar aqui embaixo. Então, assim, quem quiser realmente se aprofundar nessa questão vai ver que existem muitos benefícios, de verdade. E nessa questão de mudança de hábitos, especialmente na questão emocional, exercícios emocionais, é, sim, fundamental que você inclua esse trabalho de postura de empoderamento, que realmente vai ser uma carta na manga, vai ser uma vantagem para você. Aí tem uma frase aqui de Oscar Wilde. A experiência é o nome que cada um dá aos seus erros. Então, é mais uma para incentivar aí, né? Como disse o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, que daí ele conseguiu errar 1000 e não sei quantas vezes. E aí ele dizia, né? Eu descobri 1000 e não sei quantas vezes de não fazer uma lâmpada. Simples assim.
ganhou experiência. Quanto mais fracassar, mais você conseguirá. Quanto mais cair, mais irá se levantar. Tá? É uma questão mesmo do nosso ponto de vista. Você tem aí, por exemplo, um bebê. Quantas vezes o bebê cai antes de aprender a andar? Antes de começar a engatinhar? E você acha que ele tá ligando? Pensa bem. O que passa na cabeça de um nenenzinho que tá começando a andar? Você acha que ele vai falar, poxa vida, já caí tantas vezes, não quero mais saber também, desisto. A alegria ali, a ânsia de descobrir o mundo ao redor é tanta que não importa os erros. Que se ele tivesse uma consciência ali, eu até poderia dizer, né, que uma consciência do que ele está fazendo no momento, a gente até poderia pensar assim, né, que ele está tomando os erros como aprendizado. Mas no momento da criança, ela não está pensando em nada, ela está pensando simplesmente em se aventurar, em se divertir, em descobrir algo novo. Então, por outro lado, nós podemos fazer isso, nós podemos tomar os erros e as quedas como realmente aprendizados. Realmente olhar para cada momento em que a gente teve uma frustração, teve um problema, e enxergar isso como um passo para frente. Porque você já está fazendo. Se você não estivesse, nem isso você teria. E é o que dizem, quanto mais você aprende, melhor você vai enxergar os detalhes, melhor você vai perceber os erros. Mas nós não podemos nos culpar por esses erros, nós não podemos nos sentir mal por esses erros. Tomar a responsabilidade e tal, em cada situação que for necessário, mas a nossa consciência tem que estar leve. Um último exemplo aqui, que é da série Grey's Anatomy, né? Que é uma série que fala sobre cirurgiões e uma rotina pesada, é um trabalho de grande responsabilidade. E quem assistiu a série vai saber do que eu tô falando. Que o tempo inteiro ali você vê eles trabalhando isso. Porque eles estão lidando com vidas. Um erro ali literalmente custa uma vida. E apesar de todo o trabalho, de todo o esforço, o empenho em fazer o melhor trabalho possível, eles estão lidando com seres humanos também sendo seres humanos. Então existe ali todo um trabalho deles, né, que você pode também aprender com isso, de você reconfigurar a maneira como olha para a vida, como olha para os seus erros. Não necessariamente nos livrarmos das responsabilidades, mas ter um olhar mais leve, né, tomar como aprendizado, tomar como progresso. Ah, porque eu errei, isso custou uma coisa muito séria. Sim, pode ter custado uma coisa muito séria, mas você aprendeu a fazer melhor. Você vai continuar ajudando, você vai continuar fazendo. Essa é a mensagem que eu vi muitas vezes nessa série. Você vai continuar fazendo as coisas acontecerem. E se nós, agora falando no geral mesmo, se nós em todos os nossos erros falarmos, não quero mais saber, que vida nós vamos ter? Então tá aí que o exemplo do bebezinho acaba sendo uma imagem que a gente pode levar na mente em várias situações. O importante mesmo é que o bebê continue tentando, continue seguindo, porque ele vai aprender a caminhar, não importa as quedas, não importa as dores. E isso vai trazer todo o resto da vida, todo o restante da vida. Então é o que nós temos que ter em mente, né? Focar mesmo no futuro e focar mesmo de uma maneira assim que seja também como é que eu posso dizer, repartida. Não precisa começar os 100% de uma vez, né? Vamos por partes, vamos aos poucos. Ele fala também isso aqui. A regularidade é a chave. Mas não é necessário que você faça tudo de uma vez. Permita-se. E por que eu falo tanto nessa parte? Por que eu dou ênfase nessa parte? Porque eu trago exemplos e tento me colocar na situação ou trazer pessoas que podem estar nessa situação, como a série do Grey's Anatomy. Porque, gente, é na prática que tudo acontece. É na prática. Então, muitas vezes nós temos algo em nossa mente, nós
aprendemos sobre algo, ou nós já enxergamos, já assistimos situações e pensamos que é assim que se resolve, tá bom. Mas é no dia a dia, é na prática que tudo isso vai acontecer. Então abrace tudo isso, abrace exemplos de outras pessoas, abrace exemplos simples e bobos como um bebezinho, abrace exemplos mais complexos como o da série e leve isso com você, tá? É sobre isso. Tem um exercício aqui. Vou começar a me afirmar junto ao padeiro. Em seguida, junto ao meu amigo Marcos. Em seguida, junto à minha amiga Jaqueline, que é mais impressionante do que Marcos. E depois, junto ao meu patrão. Então aí ele tá te dando um exemplo de você escrever onde, como e quando você pode tomar essa postura, né, de empoderamento. Aí ele fala aqui, o pensamento refúgio. Quais são as coisas de que você pode facilmente gostar ao seu redor? Uma roupa, uma joia, o seu carro? Há animais que desencadeiam o seu amor instantaneamente? Filhotinhos fofos. Quem existe? Quais são as pessoas de quem você pode gostar com muita facilidade? Faz aquele apanhadão de coisas que amo e não consigo viver sem. Coloca numa lista. Conserve essa lista carinhosamente. Assim que tiver uma queda de energia, volte a sua atenção para uma delas, e é uma espécie de refúgio. Então, quem nunca parou para assistir um videozinho engraçado, uma coisinha assim mais leve na internet, né? É isso, é uma espécie de refúgio, uma espécie de válvula de escape também, né? E tem um textinho aqui, que é para finalizar o livro, e eu vou ler para manter a ideia mesmo do autor. E eu achei muito parecido com o finalzinho de um outro, mas no final eu falo melhor sobre isso. Bom, o amor, o contrário do medo. Depois de ter caminhado de exercício em exercício, depois de ter praticado, você vai constatar uma melhora muito nítida nas emoções que sente no seu cotidiano. Se deseja tirar um melhor proveito, continue sendo vigilante, dia após dia. Toda vez que surgir uma emoção negativa, verifique se está precisando se libertar de um medo. E nesse momento, utilize uma das técnicas. Seja igualmente consciente de que o medo é ambiente. Você o encontrará nas falas das pessoas com quem você convive, nos jornais, nas informações da televisão, etc, etc. Para evitar ser invadido, ser parasitado por essas energias, o mais simples é utilizar o antídoto do medo, a sua força oposta, o amor. Treine para dirigir vibrações de amor ao seu redor, a todo instante. Se está atento para enviar o amor, é absolutamente impossível estar ao mesmo tempo no medo. Dia após dia, o medo se afasta de você e que o amor ilumine o seu cotidiano. Não achei aqui o livro que eu estava procurando. Eu tenho os outros aqui. Esse é o do medo, do desapego, atenção plena. Eu estou caçando um que fala sobre inteligência emocional. E é de um outro autor. Mas eu acho muito interessante o que ele fala no final, que é muito parecido com o que eu li agora também, que é como realmente o amor e o medo, eles estão em polos opostos na nossa psique, né? Aqui ele disse assim, se você estiver no amor, é absolutamente impossível estar ao mesmo tempo no medo. E no outro livrinho, um outro autor, com outros estudos, ele fala a mesma coisa, ele diz que o amor, ele automaticamente neutraliza. O amor em seu estado mais firme, né, mais purificado, ele realmente vai anular o medo. E ele fala tanto psicologicamente, como também energeticamente. Que as vibrações do medo, elas são tão diferentes do amor, que uma pessoa que verdadeiramente está vibrando no amor, ela vai
ela não tem como sentir a vibração do medo. Uma coisa vai anular a outra. Então, eu acho que até cabe aqui aproveitar esse momento para dizer, para ressaltar essa parte do abrace os exemplos em sua volta, para fazer esses exercícios. E também abrace o seu próprio desempenho, seus próprios momentos, né? Tem a parte que ele falou agora há pouco. Trabalhe os seus defeitos, ouça o que as pessoas têm a dizer para você. E sabe, abrace isso, não tome realmente como problema. Eu deixei bem claro assim, veja que cada queda nossa, cada frustração nossa, ela tá ali por um motivo, ela trouxe você até aqui, né? Do mesmo jeito que a mim também me trouxe até aqui. Eu fazendo esse canal, com certeza você pode pensar assim, né, que é porque eu gosto do assunto, que é porque eu leio muito sobre o assunto. E de verdade, não tá errado. Mas é também porque eu reconheço como o autoconhecimento, a nossa autodescoberta, é um território interessantíssimo, é cheio de surpresas, é cheio de reviravoltas, é uma aventura praticamente. Mas brincadeiras à parte, eu reconheço que nem todo mundo tem a facilidade e nem todo mundo consegue tempo para isso. Então esse canal ele vem aí para ajudar nesse ponto, para trazer de maneira mais simplificada, para trazer de maneira um pouco mais intuitiva, um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais gostosa de desenvolver, né, de entender, de trabalhar essas coisas. Não precisa ser um bicho de 7 cabeças. E dessa forma é também um meio da gente perceber que não precisamos tratar nossos erros com tanta dor, com tanto problema. A gente pode ir aos poucos digerindo isso e aos poucos se aceitando, aceitando onde a gente errou, aceitando que temos defeitos, né, que todo mundo tem luz e trevas. E eu mesma sabia disso e não dava tanta influência, tanta atenção assim para essa parte. Mas eu mesma, nos últimos tempos, tenho trabalhado bastante essa parte de yin e yang, né? De todo mundo ter as suas luzes e as suas trevas. E eu mesma, assim, depois de tanto tempo fazendo leituras e estudos e aulas e não sei o quê, e praticando no meu dia a dia a inteligência emocional, eu mesma tenho aprendido bastante sobre me abraçar, sobre reconhecer certas coisas que eu posso até saber que existem em mim, mas que eu não dou muita atenção. E aí eu comecei a repensar muitas coisas. E aí que me veio a ideia de trazer logo um desses livrinhos, né? E eu pensei, vou começar pelo livrinho do medo, que é mais universal, que ajuda, eu creio que pode ajudar mais gente, eu espero que tenha ajudado você, né? E pode ter certeza que vai voltar outros conteúdos como esse, falando sobre medo, falando sobre outros sentimentos especificamente. E falando também sobre essa questão do amor de maneira mais profunda, né? De não apenas algo de relacionamentos, algo entre família, mas algo que tem realmente uma influência no nosso campo energético, no nosso campo mental, na raiz dos nossos pensamentos, na raiz mais profunda, nas partes mais inexploradas dos nossos pensamentos, que também envolve as vibrações, né? As frequências vibratórias. Então é isso. Eu acho que esse é um assunto que a gente pode gastar muito tempo ainda falando. Mas se até aqui, se esses 3 vídeos te serviram de alguma coisa, te foram práticos, úteis, em algum ponto te fizeram se sentir com mais ânimo para encarar alguma coisa na sua vida que você não queria encarar antes ou que nem mesmo percebia que precisava, se te ajudou só esse pouquinho, eu acho que já me sinto feliz, já sinto que esse canal tá tendo uma influência positiva de alguma maneira, né? Eu acho que vale lembrar também que são apenas um apoio. Esse trabalho aqui foi feito apenas um apoio. Se você sentir necessidade de procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, não tenha tabu, tá?
Muito pelo contrário do que muita gente pensa, o trabalho do psicológico não é pra gente louca, não é pra gente que só necessita. Se você sentir que por algum motivo você quer trabalhar algum desses aspectos que foram falados aqui nesses vídeos, você tem toda a liberdade e todo o direito de fazer isso. Como eu falei, vai influenciar muito no seu dia a dia de maneira positiva. Então aproveite para fazer isso. E se sentir que realmente precisa de uma ajuda, que você está com algum problema muito pesado na questão de medos, então procure o médico. E também eu vou deixar aqui na descrição o site do método Festen, que é o método que eu citei antes, que também é do autor. E ele tratou de forma mais elaborada. E tem um site oficial que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Convenhamos que ninguém é obrigado a ser sabendo, ninguém nasce sabendo. Mesmo se quisesse, não teria obrigação. Mesmo se nascesse, não teria obrigação. E eu acho que a gente pode sim estar cada vez mais se ajudando e fazendo com que a inteligência emocional e esses aspectos do nosso interior não sejam um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário, possam trazer uma influência positiva para a nossa vida. E realmente é. Espero que você tenha visto ao longo desses vídeos que influencia na nossa vida muito além do que nós podemos imaginar. Foram exercícios simples e rápidos, com uma parte teórica aí por trás, mas os exercícios em si, eles são muito simples, né? E eu espero que isso tenha te mostrado como é dinâmico o autoconhecimento, o autocuidado, a autodescoberta. E deixa aí nos comentários o que você achou, o que você pensa que pode ser trazido nos próximos vídeos, tá? Já tem alguns programados, mas recomendações são sempre bem-vindas. O que você sentir que faltou neste vídeo, que poderia ser um pouco melhor explicado em outro vídeo, fica à vontade para dizer. Lá no meu Instagram também tem o link na minha bio, tem o link para o meu WhatsApp, tem o link para ver produtos que eu tenho também, que se relacionam com essa questão de inteligência emocional, autoconhecimento. Tem o meu direct do Instagram também, se quiser conversar por lá. Tamo junto. Compartilhe com aquela pessoa querida que pode gostar muito, pode precisar um pouco de ouvir essas dicas, de ouvir um pouco esses atalhos da vida. E é isso aí. Até a próxima.